Boa tarde, a paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida. Eu gravei uma live hoje de manhã e o som de fundo ficou muito alto e eu me comprometi em gravar novamente acerca desta palavra que Deus me deu para falar, que Deus me incomodou para falar, para divulgar através de vídeo, através das mídias, que se encontra lá em Efésios capítulo 4, versículo 2, que diz assim a palavra do Senhor: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Também se encontra lá em Colossenses capítulo 3, versículo 13, que diz: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. E o Senhor me incomodou a falar sobre isso. Eu quero falar muito rápido, muito objetivo e sucinto, porque se deixar eu falo mesmo, porque pastor gosta de falar, né, irmãos? Então Deus me incomodou acerca da intolerância, desse tempo de intolerância que estamos vivendo, o tempo que nós não queremos suportar nada, que não queremos suportar ninguém. E o primeiro item dessa intolerância se chama intolerância própria. Quantas vezes nós não nos suportamos? Quantas vezes nós não gostamos do que nós vemos no espelho? Quantas vezes nós não gostamos das atitudes que nós tomamos? Quantas vezes, irmãos, nós buscamos aceitação? Quantas vezes nós nos vemos perdidos, sem rumo, sem um grupo específico? Sentimos muitas vezes que somos solitários, que não temos ninguém, que ninguém nos entende, que ninguém nos compreende. E esse é um tipo de intolerância, que nós não estamos tolerando nós mesmos. Muitas vezes sentimos que não temos nada a perder, que não temos ninguém, que não temos rumo nessa vida, que não temos um propósito. Então eu quero te falar que você tem um propósito, você tem um valor, você é precioso para o Senhor, você é preciosa para o Senhor. Então pare de se olhar no espelho e ver uma imagem negativa. Olhe para o espelho e veja que você é a imagem e semelhança de Deus. Olhe para o espelho e veja que Deus tem um propósito através da tua vida. Através da tua vida Ele vai alcançar outras vidas. Através da sua vida Deus quer fazer milagre, prodígio, maravilha. Através da sua vida Ele tem coisas grandes para fazer. Não fique buscando aceitação, buscando um grupo, uma panelinha dentro da tua família, dentro dos teus amigos. Não fique em busca de alguém para andar contigo. Saiba que Deus Ele vai colocar as pessoas certas para andar do seu lado. Deus vai colocar as pessoas certas, pessoas que agreguem, pessoas que somem na tua vida, não pessoas que dividam, pessoas que roubem, pessoas que te traiam. Esse tipo de pessoa, só quem vai colocar na sua vida é o diabo. Mas ele só vai colocar na sua vida se você quiser, se você procurar, se você for atrás desse tipo de pessoa. Então pare, espere o tempo de Deus. Deus vai colocar as pessoas certas na tua vida. Também gostaria de falar sobre um outro tipo de intolerância, que é a intolerância social. Quantas vezes nós não toleramos um irmão que tem uma cor diferente, um irmão que tem uma raça diferente, que tem uma nacionalidade diferente? Quantas vezes nós não toleramos irmãos que têm posições sociais diferentes do que a nossa? Pessoas com problemas psicológicos, problemas de vício, pessoas com problemas na aparência. Quantas vezes nós não suportamos pessoas por serem mais bonitas do que nós? Quantas vezes nós não suportamos alguém por ser mais feio do que nós? Isso é o que está na nossa cabeça. Irmãos, a Bíblia é muito clara. Ela vem falar sobre uma palavra direcionar. Paulo ensina que nós devemos nos suportar. Nós devemos nos aguentar.
cada um de nós somos um ser único. Somos uma pessoa única no mundo. Deus, Ele nos fez individuais. Cada um pensa de um jeito, cada um pensa de uma maneira, cada um tem uma opinião. Eu vejo muitas pessoas com muitas opiniões e muitas pessoas brigando por conta disso, porque não sabe respeitar uma opinião, não sabe ouvir, não quer ouvir, não quer se relacionar, não quer tolerar, não quer suportar. Mas a Bíblia ela é bem clara em falar que nós devemos nos suportar. Suportar, irmão. A Bíblia não fala que nós temos que conviver. A Bíblia não fala que nós temos que andar somente com nossos amigos. A Bíblia não fala que nós temos que andar somente com as pessoas que pensam igual a gente, com pessoas que pensam semelhante a gente. A Bíblia fala que nós devemos suportar aos irmãos, a cada um dos irmãos. Então vamos parar de ser intolerantes. Às vezes nós falamos aqui assim, eu não suporto o tal irmão ou tal irmã, mas na verdade somos nós que estamos cada dia mais nos tornando insuportáveis. Será que nós pensamos quantas pessoas que não suportam estar conosco também? As nossas manias, as nossas atitudes, nossa forma de falar, nossa forma de agir. Tem gente que fala assim, eu nasci assim, eu cresci assim, e eu vou ser assim a vida inteira. Quem quiser gostar de mim, que goste. Quem não quiser gostar de mim, não tem problema. Irmãos, nós devemos nos suportar sim, mas nós devemos procurar não ofender, não agredir, não frustrar os nossos irmãos. Às vezes por causa de uma palavra nossa, nós levamos um irmão nosso à morte, ao suicídio. Nós levamos um irmão, de repente nós falamos para um irmão assim, você tá gorda, irmã, você tá gordo, irmão, irmão, como você é feio, irmão, o que está acontecendo com você, que sua barriga está crescendo. Mas nós não sabemos o quanto esta palavra ela tem um efeito na vida do nosso irmão, da nossa irmã. São palavras que podem matar, palavras que podem ferir, que podem frustrar. Talvez em vez de nós criticarmos, em vez de nós chegar e falar, irmão, você tem que orar mais, irmão, você tem que buscar mais, irmão, você tem que fazer um regime. Não, irmãos. Em vez disso, que tal a gente falar assim, vamos orar um pouquinho comigo? Irmãos, vamos buscar a Deus um pouquinho junto comigo? Irmão, eu estou tão fraco. Que tal nós buscarmos junto a presença de Deus? Irmão, quanto tempo eu passei no vício, quanto tempo eu passei na bebida, nas drogas. Irmão, eu quero te ajudar a sair desse caminho. Você consegue, eu consegui, você também consegue. Mas não, irmãos. Quantas vezes nós falamos assim, essa pessoa não vale nada, essa pessoa é um nóia, uma nóia. Então nós devemos dar uma palavra de ânimo para os nossos irmãos. Mas não para por aí não, irmãos. Existem outro tipo de intolerância também, intolerância familiar. Quantas vezes você tem um amigo que parece um parente, e esse amigo ele é bem íntimo de você, da tua casa, da tua família? Quantas vezes você não consegue tolerar ele? Quantas vezes você não consegue tolerar ela? Por conta da opinião que ela tem, da atitude que ela tem, da opinião que ele tem, da atitude que ele tem. Nós devemos tolerar, nós devemos entender a realidade do nosso amigo, entender a situação, entender o meio ambiente em que essa pessoa vive. Como é a família dessa pessoa? Como é a casa dela? Será que o pai deste meu amigo, a mãe, eles dão atenção para ele? Será que ele tem carinho, afeto? Será que ele tem a quem se apoiar, fora eu? Porque talvez esse seu amigo está se apoiando em você. E você, em vez de estar ajudando esse teu amigo, você está colocando ele mais para baixo. Em vez de você estar dando um apoio para ele, para ela, você está acabando de derrubar. Tolere o seu amigo, tolere. Porque ele está vendo em você algo que ele talvez não esteja vendo em ninguém da família dele, em ninguém que vive com ele, que rodeia a vida dele. E ele está vendo isso em você ou ela.
Quantas vezes nós não toleramos os nossos parentes, irmãos? Aquele primo que não suporta o outro primo, aquela prima que não suporta a outra prima, aquele tio que não suporta o sobrinho, aquele sobrinho que não suporta o tio, a parentela. Quantas vezes nós não suportamos os nossos avós, ou quantas vezes os nossos avós também não nos suportam? Quantas vezes, irmãos, eu vejo cada vez mais um pai que não tolera mais um filho. Eu vejo cada vez mais um filho que não tolera mais o pai, que não respeita, que não entende, que não procura saber, ajudar. O conceito de família já está se perdendo. Hoje em dia é cada um por si e Deus por todos. Mas a Bíblia é clara, fala: honra o teu pai, honra a tua mãe, que os teus dias serão prósperos, que você terá saúde, viverá muitos anos. Irmãos, chegou o tempo da tolerância. Nós devemos tentar entender o nosso parente, o nosso familiar. Por que será que meu pai briga tanto comigo? Por que será que a minha mãe briga tanto comigo? Por que será que minha avó só resmunga, só reclama? Por que será que eu ajudei ela? Será que eu ajudei ele? Irmãos, devemos honrar aqueles que são mais velhos. Nós devemos honrar a nossa árvore, a nossa geração. Nós devemos honrar a nossa descendência, a nossa raiz, da onde nós viemos. Nós estamos nos esquecendo de onde nós viemos. Estamos querendo viver de aparência, querendo viver de um algo que nós não somos. Quantas vezes um irmão não suporta o outro irmão? Quantas vezes um irmão só julga, fala: esse irmão é um inútil, esse irmão não quer saber de trabalhar, esse irmão só dá trabalho, é um vagabundo, é uma vagabunda. Irmãos, você não sabe quais são as feridas que estão na alma. Você não sabe qual é a ferida que está dentro do coração, da mente. Você não entende os traumas. Talvez você teve mais atenção do seu pai e da tua mãe. Talvez ele teve mais atenção do que você. Chegou a hora de vocês perdoarem uns aos outros. Esquecer as diferenças. Tem irmão que esqueceu o outro irmão, deixou de lado. Parece que não faz parte da família. Abandonou. Não quer saber de ser mais parente, de ser família. Vai procurar qualquer outro amigo, mas esquece do irmão. Chega, irmãos. Quantas mães e pais também não toleram os filhos? Vê os filhos aí se perdendo. Vê os filhos aí largados, vivendo no mundão, na balada, nas drogas, e não faz nada. Às vezes tem até medo de falar com o filho. Eu fico pensando na Bíblia, naquele tempo, Jesus com 12 anos já entendia toda a Bíblia. Jesus com 12 anos já estava dando aula, ensinando mestres, doutores da lei. O tempo antigo, o tempo do judaísmo antigo, e até hoje é assim. Todo jovem tinha que estudar, do primeiro ano até o 14º ano, e no 14º ano participava de um memorial, de uma cerimônia que se chama Bar Mitzvah. E nessa cerimônia este jovem era provado e aprovado, ou para viver para a sociedade, ou para viver uma vida plena em Deus, ensinando a palavra. Será que os nossos filhos sabem? Será que nós estamos ensinando os nossos filhos o caminho que eles devem andar? Será que nós estamos disciplinando os nossos filhos? Eu fico me perguntando, irmãos, eu fico vendo cada filho rebelde, mimado. Será que nós temos que ter pulso firme? Não significa que você tenha que bater, que você tenha que espancar o teu filho, não. Mas você tem que ensinar. Dá trabalho. Não é de qualquer jeito. Às vezes desgasta um casamento inteiro. Quantas pessoas estão dando mais valor para o seu companheiro, para a sua companheira, esquecendo dos filhos? Quantas pessoas estão fazendo rodízio de padrasto,
rodízio de madrasta. E quantos filhos estão ficando traumatizados, quantos filhos estão ficando ali com o sentimento ferido, com a alma ferida, que não tem um relacionamento familiar, que não tem um relacionamento com mãe, com pai, vive largado. Irmãos, chegou o momento de vivermos realmente essa tolerância. Devemos suportar uns aos outros, irmãos. Você que é casado, você que é casada, quantos relacionamentos estão se destruindo? Quantos maridos já não suportam as esposas? Quantas esposas já não suportam os maridos? O que é isso, querido? O que é isso, querido? A Bíblia fala que nós temos que nos suportar uns aos outros. Esse é o caminho. A Bíblia diz que a porta é estreita, largo é o caminho que leva à perdição. Às vezes você não está encontrando um relacionamento na sua casa, relacionamento até sexual, e vai buscar lá fora. Mas procure entender o porquê que não está acontecendo. Procure entender porquê que você não está conseguindo se relacionar com a tua esposa. Procure entender por que você não está conseguindo se relacionar com o teu marido. Mulheres fazendo coisas obrigadas. Irmãos, quem ama não faz nada obrigado. A mulher que ama, ela cozinha por amor, não esperando nada em troca. A mulher que ama, ela arruma a casa por amor e não porque ela quer nada em troca. Chegou o momento de você fazer e viver por amor, não por troca. O amor é algo que você faz tudo sem esperar nada em troca. Esse é o verdadeiro amor. O amor que você não julga. Para de julgar o teu marido, para de falar palavras pesadas, para de jogar coisas na cara do teu marido. Marido, trate bem a tua esposa, não fale palavras pesadas, respira, tenha paciência, suporta ela, não queira trocar. O casamento não é uma roupa que se troca. Você tem que viver eternamente ao lado dessa pessoa. Chegou o momento de nós vivermos esta palavra, de nos suportar uns aos outros, irmãos. Quanto à intolerância religiosa que nós vivemos, é só um reflexo de toda essa intolerância. Intolerância própria, aceitação, intolerância social, raça, cor, posição social, pessoas com problemas de vício, problemas de aparência física, problemas psicológicos, problemas de idade, intolerância familiar, amigos, parentes, famílias, pais, mães, filhos, irmãos. Isso tudo reflete na intolerância religiosa. Hoje ninguém mais quer saber de ir para a igreja. Hoje ninguém mais consegue chegar em uma igreja e se identificar. Porque infelizmente as igrejas estão passando por um período de comércio religioso, espiritual. Então as pessoas não conseguem mais encontrar o amor. O amor se esfriou, queridos. As pessoas não conseguem mais chegar em uma igreja, se sentir acolhida, abraçada. Pense nisso. Tolere seu irmão. Não saia da tua igreja por qualquer motivo. Tolere, aguente o seu líder. Aguente o seu pastor. Aguente os teus irmãos. Aguente, aceite a opinião. Você vai ver que Deus ele vai fazer coisas tremendas. Aprenda a pedir perdão e aprenda a perdoar. E nisso tudo Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo serão glorificados. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, muito obrigado por esta palavra, obrigado por este momento. Eu te agradeço pela minha vida, por tudo que o Senhor tem feito. Te agradeço também pela vida do meu irmão, da minha irmã que está me assistindo, que está ouvindo estas palavras. Pai, perdoa-me, Senhor, por tantas vezes que eu não tolerei, que eu não suportei o meu irmão, a minha irmã,
o meu parente, os meus amigos, alguém que tem alguma raça, cor diferente, nacionalidade diferente. Senhor, alguém que tenha vícios, que tenha problemas psicológicos, de idade, aparência. Meu Deus querido, Senhor, quantas vezes talvez eu tenha intolerado alguém que saiba mais do que eu, ou que seja mais bonito. Meu Deus, me perdoa por todas estas coisas. Meu Pai, me perdoa por quantas vezes eu não tenho tolerado a minha família, os meus irmãos, os meus pais, os meus avós, os meus tios, os meus primos, os meus amigos, Pai. Eu creio que o Senhor hoje trabalhará no meu caráter e na minha vida de uma forma grande, me dará mais temperamento, Senhor, mais paciência para suportar os meus irmãos. Senhor, me dê força para pedir cada vez mais perdão e perdoar também, Pai. É o que eu te peço, Senhor, nos ajude a andar nos teus caminhos e fazer a tua vontade, Pai. Abençoa esta pessoa que está do outro lado. Ajude ela neste momento a viver esta palavra, a andar, Senhor, segundo esta palavra. Pai, eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. É isso aí, querido. É isso aí, querida. Muito obrigado. Que Deus abençoe a tua vida. Estamos aí de braços abertos. Precisar de uma oração, precisar de um abraço, pode chamar. Estamos juntos. Deus te abençoe. Te amo em Jesus Cristo.